Bom dia, bom dia. Hoje, 11 de outubro. Bem-vindos a mais um domingo da série Cérebros. Muito bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre pensamento e soluções. Nós estamos vindo andando de um cérebro bem primitivo e todas as ligações que ele tem com o nosso corpo para o cérebro mais evolutivo, né? E aí como é que entra muitas técnicas que é interessante a gente pensar, que são técnicas que trabalham muitas vezes o consciente e outras técnicas que vão trabalhar muitas vezes o inconsciente. Isso que é legal. A gente tem essa maturidade, essa compreensão, aonde nós podemos intercalar isso, trabalhar em momentos diferentes, dar momentos de ênfase para um e de ênfase, ou ênfase para o outro. E isso que é muito legal. A gente saber que tem ferramentas para a gente poder utilizar. Bom dia, Leonardo. Rose, Glaci, bom dia. Hello. Sejam bem-vindos, bem-vindos. E o que está no meio ali? O nosso cérebro límbico, ou seja, emoção. Então, olha aí um insight. Nós podemos trabalhar com emoção para trabalhar com memórias também, para corrigir memórias? Sim. E isso que é legal. Então, olha a bagagem de ferramentas que nós podemos abordar. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre pensamento e soluções, né? Isso aí, muitas vezes, na parte racional, ela vai ter muito link com o neocórtex. E o nosso convidado hoje é o Fernando. Ele já entrou aqui. Nós vamos já chamá-lo e vamos pedir para ele se apresentar para nós, né? Aqui, ó. Conectar aqui. Fernando, Tudo bem, Marcelo? bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado pelo aceite do convite. Muito legal essa oportunidade de ter um ponto de vista e trocar essa ideia dentro dessa série que nós montamos, da série Cérebros. Abordagem sobre os cérebros do corpo de maneiras diferentes. E aí, muitas vezes, a gente sair daquele pensamento, limitado que nós podemos trabalhar só com o neocórtex e o intestino onde é que entra. Então, a série Cérebros veio para trazer essa informação e ter convidados exatamente com pontos de vistas diferentes, aonde dá uma abertura de mente e aquilo altera completamente o nosso trabalho do dia a dia. Então, assim, muito, muito grato por você fazer parte dessa construção aí. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui. É sempre bom falar do que a gente gosta, é sempre bom a gente poder aprender junto e colaborar de alguma forma. Então é um prazer para mim, Marcelo. Legal, legal. Eu vou pedir para você se apresentar, né? O nosso meio é um meio que tem mais fisioterapeutas, né? Então, mas aí eles não estão acostumados, então, com a hipnose, né? A nossa linha que trabalha com a microfisioterapia a maioria deles tem uma formação na hipnose, uma base, né? E isso, mas assim, se apresente, por favor. Essa coisa misteriosa que é a hipnose, né? Bom, meu nome é Fernando Colella, eu sou hipnoterapeuta e eu sou um formador de hipnoterapeutas. A minha principal atividade hoje é formar pessoas que querem se especializar na área de hipnose clínica, né? Que é o uso da hipnose para trabalhar com questões de saúde mental enfim, é um grande potencializador terapêutico a hipnose. Mas eu tenho uma bagagem bastante grande no desenvolvimento humano, né? Eu trabalhei muitos anos com coaching, ainda numa época que coaching não era que nem hoje, que o pessoal hoje é um nome meio estranho, né? Mas eu sou de uma época que ninguém nem sabia o que era isso. Então faz muito tempo que eu estou nessa trajetória do desenvolvimento humano, da formação de profissionais dentro dessa área. E uma das matérias-primas do meu trabalho é a mente das pessoas, né? No fundo, é isso que a gente está trabalhando sempre, né? Com mudança, seja ela terapêutica, seja uma mudança para conseguir mais resultado na vida, porque no fundo, o que todos nós queremos, sem exceção, é ser feliz. E a nossa Perfeito. vida, de um jeito ou de outro,
tem sido uma busca entre tentativas e erros, entre acertos e deslizes, de conseguir isso que todo mundo quer, no fundo, que é ter uma vida de qualidade, ser feliz e se realizar de alguma forma, né? Realmente é um excelente estudo para a gente conseguir alcançar isso mais facilmente. Perfeito, perfeito. Fernando, eu vou aproveitar. O Carlos, né, o neurocirurgião, claro, fez a formação, passou o seu contato, isso, a gente entrou em contato, mas me fala um pouco. Isso, e fantástico, pessoa. Me fala um pouco dessa formação, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer hipnose, só para clarificar um pouco. E aí, eu falo, mas o que é isso? É aquela do circo? Bom, peraí, não. Eu sei que tem uma formação pesada, de longo tempo, tem muita literatura por trás. Só dá uma pincelada para nós, para poder o pessoal entender que quando a gente fala assim, vou indicar uma hipnose, eu chamo ela de científica, e aí eu falo assim, e aí, o que você vai fazer? Pô, opa, peraí, então qual é o tipo da linha, o que vai ser abordado? Só, por favor. Claro. Na verdade, há muitos tipos de hipnose, porque a hipnose é só uma ferramenta. Então, como qualquer tipo de ferramenta ou qualquer tipo de terapia, existem muitas linhas terapêuticas da hipnose também, né? Então, você tem, por exemplo, quando você usa... O que é a hipnose, terapeuticamente falando? Ela é um potencializador de resultados, ele é um grande acelerador. Então, sempre que a gente trabalha a hipnoterapia, que é a hipnose usada terapeuticamente, a gente tem alguma base, digamos, da psicologia, seja ela psicanálise, seja ela TCC, seja ela Gestalt, não importa. Sempre existe uma base teórica e a hipnose como uma ferramenta que é um acelerador, um potencializador de resultados. Então, a gente consegue, através da hipnose, que não é nada mais, nada menos do que o entendimento de como você usa a tua mente para acelerar os seus processos internos. A hipnose está muito mais ligada a isso, a autoconhecimento, a influência. Tanto é que a gente diz que toda hipnose é auto-hipnose. Né? A gente não hipnotiza ninguém. Aquela coisa de você ver alguém balançando um relógio na tua frente com sotaque hispânico, aquilo é bonito no palco, mas a hipnose, né, como a gente trabalha, é sempre uma auto-hipnose. Então, o que nós somos, os hipnoterapeutas, condutores de um processo. O que a gente faz é dar as instruções para o nosso cliente, ao segui-las, conseguir encontrar as respostas que ele está buscando para aquela questão que precisa ser resolvida, seja ela numa descoberta de processos internos, seja ela numa busca de encontrar a causa do problema, é uma das linhas que a gente pode trabalhar, seja ela de encontrar os recursos internos que ele tem, mas que ele não tem consciência desses recursos, né? Então, a hipnose, ela é uma ferramenta terapêutica. Psicólogos, médicos, vários usam a hipnose como uma ferramenta dentro da sua prática, tanto que ela é regulamentada por esses conselhos, né? Ela é regulamentada pelos conselhos de medicina, de psicologia, de odontologia. Então, tem os conselhos de classe que regulamentam a hipnose para a prática desses profissionais, mas a hipnoterapia também não é uma profissão regulamentada. Então, há pessoas que são hipnoterapeutas sem necessariamente ser psicólogos, mas que fazem também um excelente trabalho dentro dessa área. Então, a formação em hipnose clínica é uma formação para pessoas que já estão na área de saúde, que querem se especializar nessa área, para usar dentro da sua área, ou para pessoas que querem ingressar nessa área da hipnose clínica, entender melhor, seja um coach que quer trabalhar isso, por exemplo, trabalhar as crenças limitantes dos seus clientes que impedem eles de seguir em frente, de realizar os seus objetivos, seja um psicólogo que quer trabalhar de uma forma mais assertiva quando ele pode, então, seja um médico que trabalhe com um fisioterapeuta, que trabalhe com dor, e a gente tem muito conhecimento sobre hipnose para controle de dor. Então, eu tenho um público bastante eclético assim, de alunos, mas é fascinante para todo mundo, porque conhecer a mente da gente é sempre fascinante. Fantástico, fantástico. Foi muito legal isso, porque na prática, muitas vezes, na fisioterapia tradicional, a prática dela é em cima de dor, né? Em cima de uma queixa. Mas realmente, quando você trabalha com a hipnose, você vai trabalhar com as memórias da pessoa. Então, o que aquela dor arremete a ele, né? O que aquilo tem a ver, qual o significado? Então, muitas vezes tem uma raiva, tem uma limitação, tem uma crença que limita e está atrás daquela dor. Então, lembrando que a tríade cerebral, muitas vezes a dor que ele está pensando está no neocórtex, porque dói quando ele dobra o joelho.
É, Mas aí, aqui, só que toda vez tem um vínculo emocional com o cérebro límbico, baseado num arcaico, porque foi uma questão de sobrevivência. Ele teve que dar, correr, fugir para poder sobreviver, né? De um medo. E aquilo tá onde que está essa memória? Então, quando você trabalha até dentro do conceito da dor, da neurofisiologia da dor, a gente vai pegar exatamente essa dor num sistema nervoso autônomo que está na pele, e aí vai para o límbico, vai para o arcaico e vai abordar todas as memórias. Então, é muito legal ter essa visão da hipnose sobre uma queixa de um paciente dentro de um consultório, dentro de fisioterapia, né? é. Então, tá aí a dica para vocês que estão tendo contato com isso agora, né? Muito bom, Tem muito bom. essas duas formas, só para. Seja uma dor crônica, que eu posso trabalhar com simples mudança de percepção em relação à dor, né? Que a gente pode ensinar a pessoa a desligar a dor. Na verdade, a gente pode fazer isso com hipnose, Ah, uma aula de hipnose, verdade. né? Verdade, verdade. Seja nesse lado, seja para quando existe uma questão emocional que precisa ser resolvida, e aí entra a parte mais clínica, mais terapêutica da hipnose, para esse tipo de dor também, que é um trabalho bastante comum na vida da gente. Perfeito. Não, foi muito bem lembrado, foi muito bem lembrado. Ontem eu estava montando uma aula para um congresso e eu estava falando que era o hipotálamo, exatamente da amígdala. E é um órgão que tem a capacidade de guardar a memória, mas quando ela está em questão de alerta, ela bombeia cortisol. Ou seja, ela bloqueou essa memória e o cortisol está ali em questão de sobrevivência. Então é exatamente o que você falou, eu vou ter que bloquear essa dor. Eu tenho que estar ali. Como é que eu vou fazer? Vou através da hipnose, vai muito bem. Legal. E aí, automaticamente, dentro do nosso conceito, eu vou poder fazer manobras que eu não consigo, porque a dor está muito grande. Exato. Show de bola. Fernando, nós vamos conversar sobre pensamento e soluções, né? Mas, dentro desse conceito, onde é que eles estão no nosso cérebro? Olha, é uma resposta assim complexa, muitas vezes, porque a gente tem que entender o que a gente entende por pensamento, Uhum. né? E de que tipo de cérebro a gente está falando, né? Ah, que Porque, legal. Isso. né, conforme a base teórica que a gente vai utilizar, essa resposta pode ter muitos tentáculos, né? Então, a gente costuma, quando a gente quer ensinar um cliente nosso como os processos dele, como a engajá-lo, né? Porque como toda hipnose é auto-hipnose, a gente precisa engajar o cliente. E para engajar, a gente faz um processo dentro da hipnose chamado pre-talk, que é uma conversa para explicar o que funciona, como a mente dele funciona, por que ele está tendo o que ele está tendo, qual é a solução que a gente está propondo para isso, porque ele vai ter que se engajar. Então, a gente constrói algumas explicações, algumas ideias, para que ele possa se engajar. Que ela não vai ter um fundo necessariamente científico, mas tem uma base teórica que, digamos assim, sustenta aquilo que a gente faz. Então, dentro dessa ideia, a gente vai dizer que o pensamento tudo aquilo ligado à parte racional, né, ao core, Uhum. aonde você vai pensar de duas formas. Quando você pensa, basicamente, tem duas coisas a se considerar. A primeira coisa é que nós usamos a linguagem para pensar. Então, para a gente, dentro dessa ideia de pensamento, o pensamento faz uso da linguagem. Se você não tem uma linguagem, você não consegue pensar, pelo menos dessa forma que a gente considera. Envolve comunicação, mesmo a comunicação interna, pessoal. E a segunda coisa a se considerar, que para a gente definir o que é isso, é que pensar não é nada mais, nada menos do que o ato de fazer e responder perguntas. Então, quando a gente está pensando, a gente está necessariamente ou fazendo ou respondendo perguntas. E se você tem dúvida do que eu estou dizendo, talvez nesse momento você esteja se perguntando: será verdade que pensar é o ato de fazer e responder perguntas? Ou então você está se dizendo que perguntas você deve se fazer para verificar se o que eu estou dizendo é verdade ou não. E não tem como escapar. Quando você está pensando, você está questionando. Pergunta meio primário, como a gente aprende qualquer coisa, como a gente aprende o mundo, como a gente faz ciência, como a gente faz arte, como a gente faz filosofia, como a gente busca espiritualidade, não importa. Pergunta é um meio como a gente encontra sentido para as coisas e resolve problemas, que é um pouco o tema dessa live. Então, antecipando talvez um pouco a nossa conversa, e eu acho que é onde você quer chegar, se nós pensamos através de perguntas, a gente pode dizer que
boas perguntas dão boas soluções. Uhum. Perguntas ruins, solução ruins. Então, um dos nossos maiores problemas é que a gente adora se fazer perguntas ruins por uma questão de cultura pessoal, por uma questão de criação, por uma questão de tradição. Eu costumo brincar que tem uma lei na mente assim, que é peça e receberá. É assim, peça para sua mente uma pergunta que você receberá dela uma resposta. Mas tem um adendo. Peça uma pergunta estúpida que você vai receber uma resposta mais estúpida ainda. Agora, peça uma pergunta inteligente que você não vai receber não uma resposta, mas uma reflexão mais assertiva. Então, por exemplo, se eu falar assim, oh meu Deus, por que eu sou tão fracassado? Esse tipo de pergunta é uma pergunta ruim, porque a mente vai responder imediatamente, com uma resposta mais estúpida que a pergunta. Né? Ah, porque você não merece, porque você não nasceu para ser feliz, porque você não tem jeito mesmo. E essas crenças limitantes, que são resultados das nossas experiências, das nossas trajetórias, muitas vezes a gente assume essas crenças, que nem sempre são conscientes, como verdades internas. Uhum. E as crenças, elas movem os nossos comportamentos. Então, essas verdades direcionam as nossas ações e os nossos sentimentos. E daí você pode pensar numa série de problemas que você pode ter, tanto de insatisfação, quanto até de gerar doenças, eventualmente, porque você está construindo crenças negativas sobre você. A outra forma de fazer isso é fazer perguntas inteligentes. O que é uma pergunta inteligente? Por exemplo, se eu me sinto fracassado em relação a alguma coisa, ao invés de perguntar por que eu sou tão fracassado, que só vai gerar uma justificativa que vai reforçar a minha crença do fracasso, eu posso fazer uma pergunta. Por exemplo, o que eu ainda não fiz que, ao fazer, eu vou me sentir mais bem-sucedido? Uhum. Então, isso é um pensamento assertivo. Porque se a gente pensa por perguntas, o pensamento que aponta para a solução é aquele pensamento que aponta para perguntas inteligentes, focadas em ações concretas que visam construir um objetivo. E não perguntas focadas no passado, buscando uma justificativa dos porquês. O porquê geralmente é ruim nesse caso. Muito bom isso. Esse é o pensamento assertivo, né? Não, mas foi muito bom isso que você falou. Não perguntar uma coisa para justificar os erros, ou seja, eu vou me acalentar. Tudo bem, eu vou ficar mais conformado com a minha incapacidade, né? Com aquilo que não deu certo. Mas sim perguntar algo que eu não fiz, porque eu posso criar uma nova sinapse, um novo caminho, uma nova esperança, uma nova oportunidade para poder exatamente conseguir alcançar aquilo que eu almejo. Então, são dois opostos, né? Se você for pensar completamente, só no simples forma de perguntar o porquê. Que legal. Tem uma coisa que eu outro dia estava lendo, eu falei assim, ele vem assim, eu não consegui, não sou capaz, aí vem uma série, aí na frente ele escrevia, ainda. Então eu acho bem legal, né? Eu não consegui, ainda. Eu não sou capaz, ainda. Porque tem um tempo de construção também, né? Muito legal. Eu acho que essa é uma ideia bastante antiga, vem lá de Sócrates, né, da maiêutica socrática, né? Sócrates, ele desenvolveu um método de filosofar que era justamente através de perguntas. Ele acreditava que dentro das pessoas, você tem todas as respostas. Impotência, inclusive as piores, mas a melhor também. Então, as perguntas seriam um meio de ir filtrando as respostas ruins para chegar a uma melhor, a uma mais assertiva. Então, a forma dele filosofar, ele chamava de maiêutica, porque era a profissão da mãe dele. Em grego, maiêutica é parteira. A mãe dele era parteira. Só que ele dizia, minha mãe ajuda a dar luz a novas vidas, eu ajudo a dar luz a novos conhecimentos. Logo, eu também sou um parteiro. E aí ele chama essa técnica de maiêutica, que é justamente isso. Ele não saía dizendo para as pessoas o que, na opinião dele, era justiça, o que era verdade, né, o que era virtude, as questões que eles discutiam, o que era beleza. Não, ele perguntava para as pessoas, o que é beleza para você? O que é virtude para você? E ele percebia que as pessoas achavam que sabiam o que era essas coisas, mas quando ele continuava perguntando, elas caíam em contradição. E, de repente, descobriram que não sabiam o que era exatamente. E ajudava elas a buscar esse conhecimento. O que é a beleza de fato por trás das opiniões? Ele dizia, eu só sou amigo da verdade.
né? Então a gente cria opiniões, a gente cria crenças baseadas naquilo que a gente aprendeu de alguém em algum momento através dos nossos sentidos, da nossa vivência, da nossa experiência, e a gente se afasta talvez da verdade das coisas, da verdade do nosso potencial, da verdade das nossas capacidades e recursos para ser uma versão cada vez melhor de nós mesmos, né? Então, a pergunta para Sócrates era o meio de alcançar isso. Essa estratégia, ela vem sendo usada de várias formas desde então. Então, a maiêutica socrática, ela é o coaching. O coaching vai trabalhar com essa estratégia. A raiz humanista da psicologia vai usar muito essa mesma estratégia. A PNL vai usar muito essa estratégia. Então, e a base para isso é a gente entender a forma que a gente pensa, a nossa forma de pensar racionalmente. Nós pensamos fazendo perguntas. Então, se você quer ter pensamentos mais assertivos, faça-se perguntas assertivas, perguntas boas. Legal, que legal. E dentro desse fazer pergunta, será que nós teríamos uma ferramenta de uma pergunta exatamente como você falou, muito racional, que a gente trabalha o neocórtex, ou eu podia falar assim, peraí, deixa eu olhar um pouco para esse límbico, deixa eu ver como eu me sinto. Afinal dessa história, quando eu olho para o meu joelho que dói, eu tenho raiva. Né? Aí eu vou me perguntar, não porque o meu joelho dói, mas sim como eu me sinto, porque dessa raiva. Muda um pouco essa conotação, a gente também pode trabalhar nesse sentido? Pode, claro. Eu não quero fazer parecer fácil, que é só fazer perguntas que você resolve qualquer coisa, né? Não é, mas muitas vezes vai ser. Quando eu me sinto travado diante de uma solução, de uma solução que eu busco para a minha vida, muitas vezes o que está me travando é a falta de um questionamento estratégico. E o resultado desse questionamento estratégico, por que eu não estou sendo, digamos, sábio na minha forma de lidar com esse problema? Né? Sei lá, vou dar um exemplo. Na quarentena, durante a pandemia, algumas pessoas ficaram absolutamente perdidas, querendo fugir da realidade, então consumindo videogames, séries, ou seja, não querendo olhar de frente, ou muitas vezes não aceitando o cenário, e outras aproveitaram para criar introspecção, para fazer meditação, para buscar autoconhecimento, um curso, um treinamento, uma coisa que ele nunca teve oportunidade de aprender que agora poderia fazer. Então, por que pessoas diante da mesma situação acabam escolhendo estratégias diferentes? Então, às vezes, quando a gente está diante de um problema ou algo a ser resolvido, é uma questão de estratégia e a gente pode criar o hábito de se fazer boas perguntas. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que, às vezes, a gente precisa de ajuda. Porque, às vezes, a solução não está no neocórtex. Às vezes, está no límbico. Né? Às vezes, a gente precisa entender que existe uma questão emocional, uma causa emocional para aquele problema, que não é simplesmente questão de força de vontade ou de se fazer perguntas, mas de entender quais são aquelas emoções que causam esse bloqueio que me impede de dar os passos necessários rumo à minha vida de qualidade que eu estou buscando. E nesse sentido entra a hipnose no processo, né? Eu posso até contar um pouquinho para você como eu cheguei nisso. Eu falei para você que eu trabalhava como coach. Eu sempre me achei um coach de excelente performance, sempre tive bastante resultado com os meus clientes, ensinava coaches, etc. Mas sempre teve, dentro dos processos de coaching, aqueles clientes que iam traçar suas metas e na hora de definir as suas tarefas e as suas metas, ele não conseguia fazer. Era como se uma força maior segurasse essa pessoa e ele não conseguia dar os passos. Ele falava, eu estou tentando, mas eu não consigo. É mais forte que eu. E essa frase a gente ouve muito. Então, a pessoa tem as estratégias, ela traça um roadmap, um passo a passo, um caminho, ela sabe que vai funcionar melhor para ela, ela tem tudo na mão, mas ela simplesmente tem uma interação, é vencida pela preguiça, pela procrastinação, pelo medo, pela dor, seja lá o que for. Autossabotagem. Exatamente. E aí não é mais uma questão de racional e estratégia, é uma questão de procurar qual é aquele bloqueio emocional que está impedindo você de trabalhar os passos. E foi por causa disso que eu fui para a hipnose, porque dentro do coaching eu cheguei no meu limite. Eu estava lá no racional, eu estava lá no córtex, né? Não, mas aonde está aquele bloqueio que impede a pessoa de chegar em frente? Então, quando você entende que qualquer crença limitante, dificuldade ou bloqueio que faça a pessoa dizer eu sei o que é para fazer, mas é mais forte do que eu não estou conseguindo, então a gente tem que encontrar a causa desse mais forte que eu. Aí entra a hipnose, aí entra processos, por exemplo, como a regressão, a hipnose, que é você ajudar a resgatar a memória daquele evento que causou o problema,
ser um evento traumático, geralmente, mas às vezes apenas uma experiência que fez ele ter uma visão, digamos, limitante da vida ou dele mesmo. É sempre uma experiência do passado e tudo bem. Ninguém tem culpa das suas próprias experiências, a gente é resultado das nossas experiências e programações, mas às vezes é uma questão de encontrar. Então, dentro desses processos, eu pegava esses clientes que não conseguiam entrar em ação com aquilo que eles mesmos se comprometiam, e aí a gente buscava qual é aquele evento emocional do passado que criou esse medo, que criou essa insegurança, que criou essa procrastinação compulsiva, que criou essa dificuldade. E aí, quando você dessensibiliza a percepção emocional daquele evento na causa, o sintoma, que é o bloqueio, que é o que decorre daquela causa, deixa de existir, porque não há necessidade de ter um sintoma sem uma causa para esse sintoma. E aí, eu percebi que quando eu comecei a aprender hipnose, fazer isso no coaching, os processos de coaching começaram a fluir de uma maneira que eu nunca tinha visto em toda a minha carreira, porque até então eu tinha essa crença, ou eu trabalhava com um tipo de técnica que era apenas racional, que era apenas fazer perguntas certas, mas nem sempre é suficiente. Então, por isso que às vezes, e aí eu fui para a terapia, e dentro da terapia a gente acaba lidando quase que exclusivamente com pessoas que têm questões emocionais resultantes, problemas resultantes de questões emocionais, de bloqueios que estão causados em eventos do passado que, de certa forma, geraram esses bloqueios, essas crenças, essas doenças, essas dificuldades e por aí vai. Então, agora, mesmo quando a solução é terapêutica, mesmo quando a pessoa não vai conseguir sozinha, até mesmo para pedir ajuda, ela precisa fazer as perguntas certas. Porque se ela ficar na roupa de vítima, ó, essa depressão, ó, essa dor, ó, essa ansiedade, coitado de mim, ela não vai pedir ajuda. Ela vai apenas ir se desmoralizando porque ela não consegue resolver sozinha, ela vai precisar de uma ajuda terapêutica para isso. Mas mesmo o pedido de ajuda exige uma pergunta correta, exige uma decisão, exige a força de vontade, exige fazer o que eu posso fazer para buscar a ajuda certa, já que nesse momento eu não estou conseguindo resolver sozinho. Então, em algum nível, Marcelo, a gente sempre vai precisar, pelo menos para dar o start de trabalhar no emocional, a gente vai precisar ter uma estratégia racional, até para pedir ajuda. Boa. Eu achei interessante 2 pontos no dia a dia, pelo menos da fisioterapia, é exatamente isso. Quando que eu vou olhar onde eu trabalho com uma biomecânica, onde eu já fiz um teste, onde já fiz um tratamento, e aquilo não está funcionando, eu bato muito em cima dessa tecla. Peraí, se eu fiz, tem que ter melhora. Aquele ultrassom, aquela manobra, aquele alongamento, ele tem que reproduzir uma resposta que eu chamo praticamente imediata. Se eu fiz aquilo para melhorar, se eu soltei um músculo, uma articulação para melhorar determinada dor ou disfunção, a melhora tem que ser imediata. Tem que existir uma porcentagem de melhora. Então agora não adianta 10, 20, 30, 40, 50 sessões de repetição. Então é um conceito um pouco diferente. E aí está a grande dica que você deu. Então qual é o momento que eu vou estar olhando para o meu paciente e ver que tem algo a mais por trás? Independente do meu trabalho. Eu posso ser um fisioterapeuta tradicional, eu posso trabalhar com choquinho, então eletroestimulação, eu vou colocar lá. Eu posso trabalhar com umas manobras de manipulações osteopáticas, viscerais, etc. Eu posso trabalhar com a microfisioterapia. Então, se eu soltei algumas coisas e eu tenho o meu conceito das teorias, fiz 2 sessões, não melhorou, o que tem por trás? Será que eu posso fazer uma hipnose? Será que eu posso fazer um MDR? Será que eu posso fazer um PNL? Ok. Mas você saiu daquele conceito porque você também, por trás disso, eu costumo falar que você sabe quem você é. Então, muitas vezes o profissional não tem essa identidade, né? Não, vamos fazer 200 sessões. Eu vou fazer, não deu 10, marca mais 10. Mas peraí, nem eu sei quem eu sou, então eu vou ficar repetindo. Então eu achei bem legal esse conceito. E obviamente, exatamente, não deixamos de passar pelo neocórtex, porque até para poder olhar para dentro de si, para o sistema límbico, foi muito bem lembrado isso, eu vou ter que me lembrar que eu tenho que olhar para o sistema límbico, eu vou ter que ser racional. Né? Porque então, não é... estratégia para trás. Exato. E uma decisão,
né? Exato. E a decisão de poder ir, é exatamente isso. Porque senão eu ficava sempre no emocional. Alguém aumentou a voz, eu já começo a chorar, não tá dando certo, eu rio. Eu nunca vou parar para pensar, olhar para dentro de si. E aí é a grande dica, a decisão de mudar, a decisão de arriscar. E aí eu falo que todo mundo tem o pensamento, ele se torna nesse perfil muito limitante. Porque eu tenho que fazer um pensamento de acordo com a tribo que eu ando, de acordo com as literaturas. Mas peraí, a própria medicina não foi construída dentro de uma literatura, ela foi construída de ensaios e erros, né? A Exato. Alemanha, na Segunda Guerra, tem muito isso. Ela contribuiu demais pelos absurdos que ela fez. E Claro. aí depois começou a literatura. Então, quando a gente tem um pensamento terapêutico e a gente se coloca dentro de uma caixinha que só, se não está escrito não funciona, nós também vamos nos limitar a não poder construir, a olhar para o ser de cada um de uma forma, porque o trauma em si, ele vem de uma sopa de emoções, né? Baseado na sua história, que é diferente da minha. Então não tem como ter receita. Foi muito legal isso tudo, assim, para você poder quebrar o seu pensamento no seu dia a dia e na sua vida, né? Eu não Tem tô mais dando certo ferramentas, né? não tô dando certo no relacionamento, não tô dando certo no trabalho. Que horas que você vai ser racional, você vai ter que ter um pensamento racional para olhar para dentro de si, para entender como que você se sente no relacionamento, na sua dor, no seu trabalho. E aí vem a coisa que você falou, tomar decisão. Uma decisão. É. Se Que eu horas que eu vou pensar tomar assim, decisão, né? coitado de mim, esse relacionamento está sempre errado. Eu continuo todos os dias na mesma ladainha, reforçando, isso se vira uma profecia autorrealizável, né? Coitado de Boa! mim, trabalho horrível que eu tenho, todos os meus dias são péssimos, essa pandemia acabou com a minha vida, acabou com a minha carreira, agora... E aí, enquanto você está sustentando essa crença limitante, você não vai fazer nada a respeito. Esse é o grande problema da crença limitante. Uhum. Todos nós somos seres crentes. Nós estamos condenados a crer. É impossível ter alguém que não tenha crenças, né? Que suspende. Não, nós temos crenças, sempre teremos. E a gente não sabe, na verdade, quais são as crenças verdadeiras ou falsas, porque são apenas crenças. A gente aprende, a gente se filia a determinadas ideias, a gente tem uma cultura, e essa cultura faz a gente acreditar em coisas sobre a vida, sobre nós, sobre os outros, sobre o que sobre moral, sobre ética, sobre tudo. Mas, ao mesmo tempo, como a gente, muitas vezes a gente vai se filiar a crenças negativas sobre a gente e sobre as coisas, né? E essa é a crença limitante. O problema da crença limitante é que ela tem duas questões básicas. Primeira, toda crença limitante, ela me empaca, ela me impede de agir, ela me impede de mudar. Por exemplo, se eu disser assim, não sou bom aluno, por que ela é uma crença limitante? Porque enquanto eu não sustentá-la, eu não vou fazer nada para tirar notas melhores, para ser um aluno melhor. Então, eu não adianta, eu vou estudar para quê? Eu não sou? Não adianta, não sou. Então, empaca, me paralisa, me impede de agir. Né? Você fala assim, não tenho dinheiro. Essa é uma crença limitante. Porque eu não tenho, enquanto eu disser não tenho dinheiro, eu não vou buscar estratégias para ter. Né? Eu vou apenas ficar justificando o que eu estou. Então, eu não vou buscar, sei lá, um novo empreendimento, economizar, pedir emprestado, pedir aumento, qualquer coisa. Né? Enquanto eu falo assim, eu não tenho tempo, eu queria fazer uma atividade física, mas eu não tenho tempo. Só que a pessoa mais produtiva, que mais realiza no mundo, tem 24 horas por dia igualzinho eu e você. Então tem o recurso mais democraticamente distribuído que existe. Quando as pessoas, né? Quando a pessoa diz não tenho tempo, ela está dizendo isso não é prioridade para mim. Então, todas essas crenças limitantes que a gente diz sobre justificar uma condição ou não fazer algo, ou um problema que eu tenho que eu não busco soluções, ou algo assim. Toda crença limitante, ela me empaca, ela me paralisa. Enquanto eu a sustento, eu não faço nada para mudar, porque ela me prende na não ação. Então, algumas pessoas confundem crenças limitantes, fortalecedoras, com pensamento Travou. positivo. Não é isso. A crença limitante não pode Não agir. sei se foi com o meu. Fernando, Oi? deu uma travada aí. Repete um pouquinho a frase final, mas não sei se foi o meu ou foi o teu. Tá. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, agora fluiu. Beleza. A crença limitante, ela vai me empacar, ela vai me impedir de agir. A outra característica da crença limitante é que toda crença limitante é burra. Toda ela é irracional, ela é ilógica. É a pergunta errada que a gente se faz, né? Você tem a pergunta burra, que só dá a resposta.
Então, quando você fala assim, não sou bom aluno, por que essa crença é ilógica? Porque ninguém não é bom aluno. A pessoa pode não estar bom aluno naquele momento. Uma pessoa que não está tirando boas notas, o que ela vai fazer? Ela vai estudar, vai se esforçar, vai buscar estratégias e tal. E aí entra a questão das perguntas estratégicas que a gente se faz. Mas enquanto você diz, eu sou incapaz, eu me sinto incapaz de fazer algo, você simplesmente não vai fazer, não vai buscar estratégias para mudar, e isso se torna uma profecia autorrealizável, porque essa crença limitante gruda em você. Então a gente busca crenças limitantes, crenças fortalecedoras, que têm as características contrárias. A crença fortalecedora, ela me impulsiona a agir, porque depende apenas de mim, e ela é muito mais lógica e racional. Então, ao invés de ficar dizendo não sou bom aluno, é muito mais racional, lógico, eu falar, se eu me empenhar mais nos estudos, tirarei notas melhores. É muito mais lógico e me empodera, porque depende de mim. Se eu fizer a minha parte, se eu buscar ajuda, se eu der um passo, se eu buscar uma orientação, não importa, vai funcionar melhor do que estar aqui me lamentando, né? Então, quando você pensa que aquilo que você está justificando, a explicação que você está dando para o problema é apenas uma justificativa que faz com que você permaneça no problema, pode ter certeza, isso é uma crença limitante, né? Geralmente, crença limitante é sinônimo de qualquer pergunta que eu te faço. Por que você não conseguiu realizar algo? Por que você sente o que sente? É a justificativa. Normalmente, isso vai mostrar uma crença limitante que você tem sobre o problema, né? E aí vai esse trabalho de buscar, estrategicamente, inteligentemente, buscar perguntas certas para encontrar crenças fortalecedoras que façam com que dependa de mim, seja mudar meus comportamentos, seja mudar minha forma de ver as coisas, seja pedir ajuda se eu não consigo sozinho, mas ainda assim vai depender de mim, dessa decisão estratégica. Fecha. E aí já entra na solução, né? Que isso seria a solução. Isso seria a solução. E a gente pode construir uma solução baseada, por exemplo, assim, num comportamento mais partindo do arqueocórtex, do cérebro mais primitivo, e ir construindo no límbico, ou isso, digamos que não tem uma regra, você vai jogando conforme a necessidade, ou eu vou realmente ter a possibilidade também de trabalhar essa solução de forma migratória. Então eu vou fazer um caminho do cérebro mais primitivo para o racional, mas eu também volto, porque esse pensamento, essa solução, ela é construída em cima desses três cérebros. Sim. Na verdade, felizmente, não existe uma única forma de fazer as coisas, né? A gente tem muitas estratégias possíveis, né? Então, você pode trabalhar, por exemplo, começar buscando os aspectos emocionais, né? Mais o lado límbico, para quando você entende esses processos internos e consegue ressignificar isso, você consegue tomar estratégias e decisões melhores, né? Então, ou não, ou você pode começar pelas estratégias que fazem muito mais sentido para você, e na hora que você encontrar aquela trava, peraí, daqui eu não consigo passar. Existe uma emoção me bloqueando, existe uma questão. Então, a gente vai investigar o límbico, a parte emocional, as causas emocionais do problema. Então, não existe uma única estratégia. É uma coisa que a gente vai, terapeuticamente falando, é uma estratégia diferente para cada cliente, né? Dentro daquilo que, da anamnese, da história dele, daquilo que funciona melhor para ele, né? E a gente, quando a gente está falando em psicoterapia, porque mesmo um médico que vai trabalhar isso para dor, muitas vezes ele vai trabalhar com a psicoterapia, com o lado emocional, né? Ele não vai trabalhar só com a parte do remédio. Então, ele vai ter que trabalhar, muitas vezes, o médico que trabalha com hipnose, o fisioterapeuta que trabalha com hipnose, fazer uma psicoterapia. E psicoterapia, ou mesmo com hipnose, ela é diferente do modelo médico. Isso é uma coisa que mesmo a maioria dos psicoterapeutas não entendem. Porque a psicoterapia, ela vem da medicina, ela vem do modelo médico. Os primeiros psicoterapeutas eram médicos, né? Começa lá no século XIX, depois eram médicos, Freud era médico, né? Isso só vai mudar na Segunda Guerra, porque até mais recente. Na Segunda Guerra Mundial, tinha muitos, nos Estados Unidos, muitos soldados traumatizados pelos horrores da guerra, e não tinha médico suficiente para dar conta desses traumas. Então, eles olharam para o lado, viram que tinha psicólogos, que era só uma carreira acadêmica, eles não clinicavam, eles não atendiam, e aí criou-se a profissão do terapeuta não médico, que era o psicólogo, e hoje tem muitas outras linhas.
Mas o fato é que, como começou com médicos, a psicoterapia herdou o modelo médico. Então, e o que é o modelo médico? O modelo médico é aquilo que você tem, a pessoa está lá, ela traz um problema, você faz um diagnóstico, a partir desse diagnóstico você prescreve um medicamento e se quer que esse medicamento tenha um resultado, tenha um efeito. Isso que é o modelo médico. Isso funciona bem, por exemplo, uma pessoa que tem uma bactéria, você dá um antibiótico, funciona. Você tem uma dor, você dá um analgésico, beleza. Se o médico não olhar para a cara do paciente dele, vai funcionar do mesmo jeito. Agora, a terapia não é assim que funciona. Se o cara tem uma dor, se o cara tem um problema e eu não olhar para a cara dele, eu não criar um relacionamento, eu não tentar individualizar o processo para aquilo que funciona para ele, que precisa para ele, não vai funcionar. Eu querer encaixar ele na minha técnica, seja na minha regressão, seja na minha terapia que for. Eu preciso... Então, a estratégia é entender o mundo dessa pessoa, envolve as crenças dessa pessoa, o sofrimento dessa pessoa, criar um rapport genuíno, uma aliança terapêutica, se colocar no lugar dela, construir uma expectativa no sentido de ter uma esperança para que ela veja a solução e que ela possa se engajar e acreditar que ela tem os recursos para isso. Porque se não houver, ela não tem motivação para encontrá-los. Porque muitas vezes, para superar isso, ela vai ter que enfrentar os monstros, a traumas do passado que trazem essas dores, a questões que ela vai ter de lidar terapeuticamente. Então, eu não posso ser apenas um reprodutor de um modelo médico na terapia. Muito terapeuta quer ser assim. Muitos terapeutas não, a minha técnica resolve o teu problema. Vem aqui, eu faço uma regressão, a regressão resolve. Não, vem aqui que eu vou trabalhar primeiro com o neocórtex, depois com o límbico, e eu vou seguir um... Não é. É aquilo que a pessoa traz, a gente vai criar uma aliança juntos e desenvolver uma estratégia que vai funcionar melhor para ele dentro da perspectiva dessa pessoa. Então, no fundo, cada terapia é única. A gente precisa de um modelo mais contextual, menos assim, médico, para a gente fazer essa parte mais de psicoterapia, trabalhar com emoções. Perfeito, perfeito. Não, o que vem na minha cabeça é assim, exatamente isso. Nós, como profissionais de toque, nós tocamos. E só o fato de tocar, você tem estudos, tem artigos que falam assim, se você colocar a mão e ficar parado, você já tem uma regularização do sistema nervoso autônomo. Você já tem uma diminuição do simpático, dos seus estresses, você melhora. Né? Inclusive, a gente estava no parque aqui correndo, aí a menina estava na nossa frente, caiu de bicicleta, e aí a gente foi ajudar ela, falou, tô com dor no abdômen, ela bateu, eu fiquei com medo que ela tivesse algo pior, eu estabilizei o abdômen dela. Aí eu vi que ela começou a se mexer e não estava com algo tão grave assim, e eu ameacei a soltar a minha mão, porque eu estava estabilizando o abdômen dela. A hora que eu soltei, ela gritou de dor, assim, não tinha lógica, não tinha sentido num teste médico tradicional. Claro. E realmente é esse toque. E aí a hora que você vai ver, você tem literatura atrás disso, onde você toca o paciente, só que você toca nessa crença que você falou. Nós também viemos da linha médica, né? Chegou todo mundo da guerra, não tem médico suficiente, ó, esse aqui perdeu a perna, esse aqui perdeu o braço, vamos lá fazer movimento. E movimento é o quê? É junta. É duas partes de madeira que se mexe. Tem nervo? Não tem nervo nada, não. O nervo é só para inervar, é só para sentir. Não tem um feeling, né? Não tem uma sensação de nada. E isso foi construído nosso. Então, com esse entendimento, quando você fala tudo isso, o que vem na minha cabeça é assim, pô, eu estou com o meu paciente, eu já mudei minha anamnese. Uma das perguntas bem simples, que eu acredito que quase ninguém faz. O que você vem procurar? Eu estou com uma dor em tal lugar. O que significa essa dor emocionalmente para você? Ou como você se sente com essa dor? Sim. E aí, obviamente, você vai entender, porque tem uma embriologia por trás disso, você pode entender que aquela estrutura, ela vem do arqueocórtex, do neocórtex ou do paleocórtex. Então, você já linka algumas coisas e depois vai mudar completamente a sua terapêutica. Porque a hora que você está fazendo uma manobra, você está trabalhando o quê? Pô, essa dor dele está mais neocórtex, está muito racional. Então, vai dançar, tipo assim, vai dar um abraço nos outros. Então, você muda a sua terapêutica e aí você começa a ter resultado lá, por isso que eu falo, em 2, 3, 5 sessões, e você fala assim, mas o que será que eu fiz? Então, é esse conceito que eu compartilho também, nessa ideia que uma avaliação, um tratamento, ele vem, é muito mais amplo do que um segmento do teu corpo.
E aí muda a tua conduta, exatamente, muda a sua solução. É fantástico, é fantástico. E o fisioterapeuta, né, como eu falei, ele passa de muito tempo com o paciente. Aí você tem que ter uma solução, senão, muitas vezes, eu acredito que todo mundo já senta lá e fala assim, e aí, como é que tá a tua dor? Ele fala, tá um pouquinho melhor, mas o resto das palavras dele não tem a ver com a dor dele. Claro, Tem a claro. ver com tudo que acontece na vida dele, menos com aquela articulação. É fantástico, show. Fantástico, é fantástico. Quanto mais a gente trabalha com a mente, né? Quanto mais a gente trabalha com o ser humano, mais encantado a gente fica, como a gente descobre que a gente tem esses recursos e os ignora, né? De tantas formas, e que nem sempre a coisa é absolutamente... não, diagnóstico, eu vou fazer essa manobra, eu vou aplicar esse remédio. Às vezes é só ouvir a pessoa. E às vezes é só isso. Às vezes ela está segurando uma coisa que ela precisa falar, que ela precisa pôr para fora. Às vezes você vai ter mais trabalho também. Mas é muito fascinante a gente entender como as nossas emoções influenciam profundamente em tudo, né? E aí você falou uma coisa, muitas vezes só ouvir. Mas aí, na nossa área, muitas vezes a gente se pega despreparado. Por quê? Porque a gente está acostumado a dar a nossa opinião. Então, eu vou te ouvir, mas olha, você está errada. Não, como assim? Sou eu que sofro, sou eu que sinto. Você não passa pela minha história. E você não faz aquilo lá que você falou. Você não traz ele para o pensamento, né? Você não traz aquela informação para ver se a pessoa está confusa. Peraí, esse pensamento dela não tem sentido. Será que ela teve uma repetição do mesmo estresse? Né? Uma agressão que se repetiu, e aquilo bloqueou realmente o paleocórdio, o sistema hipotálamo, e aquilo, toda vez que ela vai lá na tua clínica e ela sente aquele cheiro que é o mesmo do marido dela, a dor dela aumenta. Porque está deixando como um gatilho. E em vez de você trazer assim, como é que você se sente? Olha, vamos ver de um outro ponto de vista diferente, você dá a sua opinião, que não agrega em nada, e ela aumenta o seu parasimpático, o seu simpático, que aumenta a sua dor. Nossa, Marcelo, aquele dia que você tocou em mim, na verdade, eu usei só uma observação, eu usei só técnica sutil, não tenho manobras pesadas. Mas aquela última sessão, minhas dores aumentaram. O que será que aconteceu? Então, o pensamento disso, a solução disso, eu acho que está dentro disso tudo. Muito bom, muito bom. Fernando, show. Eu achei legal esses insights, assim, essas pegadas que realmente têm a ver com o nosso dia a dia, mas não é visto, não é praticado. Não sei nem se tem curso no Brasil em relação com esse ponto de vista. Realmente a gente tem que pegar aqui uma hipnose, cursos diferentes para poder construir. E aí a gente se pega olhando para si de forma muito despreparada, né? É uma construção... A gente tem que perceber que o ser humano, ele tem a sua complexidade e muitas vezes, claro, a gente tem a solução, a gente quer aplicar uma solução que a gente conhece, que a gente sabe, olha, essa técnica funciona, esse remédio funciona. Em algumas circunstâncias, quando a gente está falando de um princípio ativo claro ou de uma técnica muito específica para algo muito conhecido, isso vai funcionar. Mas quando a gente está lidando com a psique das pessoas, quando a gente está lidando com a história de vida das pessoas, quando a gente está lidando com algo que tem uma base mais ampla do que simplesmente, olha, era um ponto e algo assim, não é encaixar a pessoa na nossa técnica, é o contrário, é a gente se adaptar. E esse é o grande terapeuta, essa é a grande terapia. É aquela em que você se adapta à realidade do cliente, porque você consegue, junto com ele, numa aliança terapêutica, compreender o que ele precisa naquele momento, em que ele vai se engajar nesse processo de mudança para descobrir os recursos que ele já tem. E isso é muito potencial da psicoterapia. Perfeito, perfeito. O Pledger, que é um osteopata americano já falecido, ele tem um livro que chama O Seu Médico Interno em Você. Basicamente, a técnica dele é de toque sutil, mas ele tenta exatamente entrar em comunicação com esse médico interno do paciente. Porque ele sabe que muitas vezes o que é bom para ele, o que ele necessita. E aí, se você está querendo o que Sutherland fala, você está querendo impor uma vontade externa, que é baseada nas suas crenças, na sua história, que não é a do paciente, que ele já tem toda a sua história de vida ali, e vai... Peraí, é contraditório. Não tem como você impor uma condição, uma coisa,
sendo que o próprio médico interno, o seu corpo do paciente já sabe o que ele precisa. Então, entenda, ouça. Muito legal, muito legal. Fernando, você tem alguma dica para nós aí, no meio dessa bagunça toda? Eu sei que tem muita informação já, né? Na verdade, você acabou dando muita dica, né? Olhar para si, o que a gente fala em outras lives, é ouvir o seu paciente, está tudo embutido dentro disso. Ouça ele, entenda ele, não imponha o seu ponto de vista. Mas você teria alguma dica? Pô, olha, eu acredito até a formação de algum curso, o que você pode nos colaborar com alguma dica? Olha, quando o terapeuta ele vai trabalhar, né, seja dentro da fisioterapia, da medicina, né, não necessariamente um psicoterapeuta, um psicólogo, mas quando você vai trabalhar com o lado emocional das pessoas, a parte mais importante, mais fundamental, a gente tem falado isso, é a construção do relacionamento, né? Tem uma pesquisa, uma meta-análise com vários processos de psicoterapia de diferentes linhas, né, são colocadas lado a lado, uma meta-análise muito ampla. Tem vários estudos nessa linha, mas especificamente é de um cara chamado Michael Lambert, é um estudo de 92, que ele vai falar o seguinte: o que faz um processo terapêutico que causa uma mudança na pessoa emocional funcionar? O que faz funcionar? Independente da linha terapêutica. Porque existem tantas linhas terapêuticas diferentes que não se concordam entre si, né? E uma fala assim, a outra está errada, a minha está certa, mas você vai ter que admitir que todas funcionam. Né? Uhum. Né? Então, sempre deve saber o que é melhor, TCC ou psicanálise, hipnose clássica ou ericksoniana, o que é, né? Microfisioterapia ou hipnose, sei lá. Boa, é isso aí. Então, É isso aí. todo mundo, essa briga sempre teve, Sim. sempre teve. Mas todas funcionam. Todas. Então, não é, talvez, nem as técnicas, nem a base teórica. O que é? E essa é a pergunta que esses pesquisadores se fazem. Independente da linha terapêutica, as que não se concordam entre si, nem nas técnicas, nem nas bases teóricas, nem nas explicações que funcionam, o que faz elas funcionar? O que elas têm em comum? E aí essa meta-análise levou 4 fatores. 40% do sucesso de qualquer mudança emocional é extraterapêutico. Tem a ver com a vida do paciente. A gente não toca. A gente pode influenciar de alguma maneira, né? A gente pode dar dicas, a gente pode fazer uma educação, propor atividades para que ele mude o estilo de vida, mas depende dele. Então você pode fazer uma sessão incrível e a pessoa se sente bem e aquela emoção que estava causando aquela dor foi embora, a dor foi embora, daqui a 2 dias o marido pede divórcio e volta tudo. E você não poderia prever isso, ou morre alguém, ou algo acontece. Então 40% a gente não tem acesso, a gente não toca. 30% dos fatores de sucesso é o relacionamento. É aquela ligação empática, de se colocar genuinamente no lugar do outro. Ouvir a pessoa, não querer encaixar ela num sistema teórico e dizer para ela o que eu sei, o que eu tenho de solução para você. Não, o contrário. Ouvir, entender o processo dela, fazer com que talvez pela primeira vez ela pense assim, pela primeira vez eu sou ouvida. Porque quando a pessoa se sente pela primeira vez ouvida, e a gente hoje em dia não está mais acostumado a ouvir, né? A gente quer falar, né? Muitas vezes nas conversas de hoje em dia, a gente só está esperando o outro terminar de falar para, na nossa vez de falar. A gente não está genuinamente preocupado com o que aquela pessoa diz. A gente quer contra-argumentar, né? A gente quer colocar a nossa visão. E cada vez mais é assim. Dentro de um processo de terapêutico, de cuidado emocional, mesmo inconscientemente, o cliente percebe que não há essa aliança empática. Quando o terapeuta não se coloca no lugar, não se preocupa em em ouvir e entender o lado dele, criar uma aliança terapêutica. Quando há essa preocupação, há esse cuidado em criar um relacionamento genuíno, real, ouvir a pessoa, se colocar no lugar da pessoa, ter a verdadeira intenção de ajudar e fazer o bem para aquela pessoa, ela não se sente mais sozinha, porque ela chegou desmoralizada, porque ela tentou lidar com esse problema antes sozinha. Antes de procurar ajuda, ela tentou lidar. Não importa o que seja, pode ser uma dor, pode ser uma depressão, uma traição, problema no trabalho. Durante um tempo ela tentou lidar. Quando ela não conseguiu mais, ela buscou ajuda. Só que ela já tentou tanto tempo lidar com isso que ela vem desmoralizada. Ninguém mais acredita nela, nem ela acredita mais nela. Se você vai ser mais um que fala assim, você não sabe de nada aqui, é mais um que não está
tá ouvindo, né? Então, criar essa aliança genuína que faz o cliente dizer, eu compro a ideia dessa pessoa, eu me engajo por ela, porque com ela eu sei que eu não estou sozinho, isso é 30% da mudança. Isso é 30% do que faz a pessoa decidir mudar ou encontrar os recursos para mudar. 40% é terapêutico, 30% é relacionamento. 15% é a expectativa da pessoa, é o efeito placebo. Então, 15% é aquela coisa que você cria que ela acredita que o que você faz vai ajudá-la. E o relacionamento também envolve nesse processo, porque quando ela confia em você, porque você construiu um relacionamento genuíno, a expectativa dela aumenta. E é mais 15% de ponto para você conseguir realizar essa mudança na pessoa, porque ela cria esperança, ela acredita que ela tem os recursos e ela acredita que existe uma explicação racional dentro do conceito do que você falou, ela confia em você. A explicação que você dá para ela faz sentido para ela, a técnica que você propõe faz sentido por causa da explicação, você construiu o relacionamento, a confiança, a expectativa, a esperança, então 15% é a expectativa. Então, 40% é extraterapêutico, 30% relacionamento, 15% expectativa. Sobrou 15% para a técnica. A técnica que você usa, seja o que for de mudança, pode ser, não importa a linha terapêutica, pode ser uma dessensibilização sistemática, pode ser uma regressão, pode ser EMDR, pode ser qualquer coisa. Quando muito bem aplicada a técnica, é 15% do resultado. Então, se você não criar essa aliança, se você não tiver uma preocupação genuína, se você não personalizar o processo para as necessidades daquela pessoa e não querer encaixá-la num sistema seu, as chances são muito difíceis de você produzir uma mudança, principalmente nas pessoas muito desmoralizadas. Então, imagina, só a título de curiosidade, uma pessoa que tem um problema emocional ou uma dor que tem uma origem emocional, ela sente uma dor em algum ponto do corpo, ela não consegue resolver, e ela vai num médico, num terapeuta, que não olha para a cara dela, ela não se sente acolhida, ela não tem nenhuma expectativa, o cara não dá uma solução para ela. Não, eu vou aplicar minha técnica aqui, meus toques e não sei o quê. E aí vai, apostou só nos 15% da técnica. E aí não resolveu. E essa mesma pessoa vai na igreja. E aí na igreja ela tem lá o pastor, a comunidade que acolhe ela. Ela se sente pela primeira vez acolhida de verdade. Tem todo o ritual que gera expectativa do processo. Tem o contexto. Então, os 40% do contexto, os 15% de expectativa, mais 30% do relacionamento, do acolhimento, é 85%. Os seus 15% da técnica contra 85% da igreja. É na igreja que ela vai se curar. Não é com você. Porque você criou as condições para isso. Então, quando a gente vai trabalhar com o aspecto emocional, tem o extraterapêutico, tem aquilo que a gente não toca. Mas o nosso maior poder de influência é no relacionamento. É isso que faz a grande diferença. É isso que gera a expectativa. Apostar demais na técnica em detrimento do relacionamento é uma boa estratégia de dar errado. Pô, show de bola. Bom, fantástico esse teu final que... Até se você puder me enviar, não sei, eu dou esse artigo, eu acho que eu vou colocar ali porque é fantástico mesmo. E isso tem muito sentido, né? Para poder exatamente entender isso e saber como tem que ser trabalhado. Né? Até o Leonardo perguntou, mas aqui, o que eu vou saber que o meu paciente está com emocional? Nós temos alguns traços, né? O cara não dorme, não vai no banheiro, aperta os dentes, tá? É emocional isso. A pessoa constipada, a pessoa que não dorme, é emocional, mas espera aí, olha tudo isso que você falou. Fantástico, fantástico. Fernando, valeu. Manda para nós esse artigo, eu vou colocar ali, eu vou estar postando. Eu vou agradecer, porque o tempo voa aqui, né? Então, a coisa flui. Eu vou te agradecer. Obrigado pela participação. Obrigado a todo mundo acompanhar nosso domingo aí. E é muito interessante esse ponto de vista para nós, faz no melhorar a profissão realmente, abrir nossa mente para poder ter resultados diferentes. Isso determina nosso futuro. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. É uma delícia conversar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente gosta e com poder partilhar um pouco de boas informações. Para mim foi uma alegria estar aqui hoje. Obrigado. Fechou. Pessoal, bom domingo para vocês. Fernando, bom domingo também para você. Bom feriado amanhã, né? Vamos aproveitar. E aí a gente aproveita também uma semana maravilhosa. Um abração, gente. A gente se vê no próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau.